Não deve ser muito agradável alguém olhar para você e dizer: você é um mentiroso. Pois é, a pregação tem como título: Ele verdadeiro, eu mentiroso. Eu e você. E esse ele aqui é Deus. Ele verdadeiro, nós mentirosos. Ficou melhor assim. Romanos capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler de 1 ao 4, que é um texto conhecido, difícil. É um diálogo imaginário em que eu não vou detalhar. Em que alguém está como que discutindo com Paulo, alguém que Paulo imaginou, e esse alguém está fazendo objeções quanto à vantagem de ser judeu. Tem vantagem, não tem vantagem, e está discutindo isso. Não é assunto fácil e nem é o nosso tema hoje. Mas no decorrer da argumentação, esse camarada aqui, imaginário, põe em dúvida a fidelidade de Deus. Aí Paulo reage fortemente no versículo 4. Mas vamos ler então, Romanos 3, de 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as revelações de Deus, os pronunciamentos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, reage Paulo, numa expressão forte. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez podermos abrir a Bíblia para pregar a tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja aqui, trabalhando em todos os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus verdadeiro, que eu te peço e te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Paulo reage fortemente então. Negativo. Nem fale disto. Porque alguns não creram, quer dizer que então Deus não é fiel? Não é por aí não. A doutrina de Deus ser verdadeiro não é novidade de Paulo. Não precisamos ir lá para Romanos para abrir a Bíblia, e pela primeira vez, desde que a Bíblia foi iniciada na sua transcrição, começou a ser composta pelos que a fizeram, pelas dezenas que participaram desses livros sagrados. Aí vamos encontrar aqui pela primeira vez, que coisa interessante, Paulo dizendo que Deus é verdadeiro. Não. A Bíblia inteira atesta a fidelidade de Deus. Adão comprovou que Deus é verdadeiro. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Se para esses exemplos vocês quiserem que eu vá só, eu vou e você fica só escutando. Quando for importante, mais uma questão mais de doutrina, eu chamo a atenção para você ir comigo lá. Mas se não, pode deixar que eu vou só, eu vou um pouco mais rápido. Então, Romanos 2 e 17. Gênesis 2 e 17. Vamos para o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus falando com Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Passemos para o 3, versículo 19. Depois da queda, Deus já falando para Adão e Eva as consequências terríveis do pecado deles: no suor do rosto comerás o teu pão. Deus falando para Adão: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó,
e ao pó tornarás. Versículo 24: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Adão tornou-se mortal. Deus é verdadeiro. Se comer, morre. Comeu, morreu. Abraão e Sara comprovaram que Deus é verdadeiro. Vamos agora para 2000 anos antes de Cristo. Gênesis capítulo 18, versículos 13 e 14. Gênesis 18, 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Pulemos para o capítulo 21, versículos de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. 3 vezes se refere ao que Deus tinha dito, para deixar claro como Deus era verdadeiro. Depois de muitas experiências, Moisés afirma solenemente, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, que diz assim, Deuteronômio 2, 32 e 4: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Interessante, não é nem Deus é fiel, Deus é fidelidade. Ele é a fidelidade personificada, mais forte do que dizer que é fiel. E nele não há injustiça, é justo e reto. Isaías atestou que Deus é verdadeiro. Isaías capítulo 25, versículo 1. Estamos viajando aqui pelo Velho Testamento com personagens significativos, atestando claramente a fidelidade de Deus, a veracidade de Deus. Isaías 25, 1: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Davi atestou que Deus é verdadeiro, segundo Samuel capítulo 7, versículo 28. Segundo Samuel 7 e 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. E a passagem continua, e muitíssimos outros exemplos poderíamos tomar. Nenhum desses homens teriam tido o relacionamento com Deus que vivenciaram, se não houvesse na base uma crença cada vez mais profunda, à medida que conheciam melhor a Deus, uma crença na veracidade, na confiabilidade deste Deus. E é assim para qualquer pessoa. Não há possibilidade de alguém ser bem-sucedido ou ser feliz, e eu digo bem-sucedido especialmente incluindo o aspecto espiritual da vida, relacionamento, a relação com Deus, a relação com as pessoas, a vida, incluindo a vida eterna, sem este fato, este ponto, crer que Deus é fiel. Quem não confia que Deus é fiel está mancando na vida. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou sobre o Pai, João capítulo 17 e 3, na famosa oração sacerdotal de Cristo, João 17, 3. E a vida eterna é esta. Ele está falando com o Pai aqui, orando em voz alta. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem
enviaste. Jesus fala do Filho, ou seja, dele próprio. João capítulo 14, versículo 6, na famosíssima passagem: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele próprio é a verdade personificada. Não é que ele é verdadeiro, não é que ele diz a verdade, não é que ele fala a verdade, é muito mais profundo do que isso. Ele é a própria verdade. No mesmo capítulo, João 14, ele fala agora da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo, eu vou ler o 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que Consolador? Que outro Consolador? Versículo 17 responde: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Muitas passagens, claro, mostram os apóstolos e os discípulos absolutamente convencidos disso. Qual o efeito na sua vida do fato de Deus ser verdadeiro? É muito provável que, se eu pedir para levantar a mão, que eu não vou pedir, todo aquele que creia que Deus é verdadeiro, que 100% levante a mão. É muito provável. Mas eu não estou perguntando se você levantaria a mão, nem se você afirma isso no seu credo oficial, ou falando com as pessoas, não sei. O que eu quero saber é o seguinte: é se esta verdade tem sido um apoio real na sua vida. Um discípulo de Cristo, ele precisa de Cristo desesperadamente, e ele tem em Cristo um apoio de fato. Como temos um apoio humano que nos abraça, temos um apoio de um alimento que nos enche o estômago e nos fortifica e nos dá um conforto espetacular, próprio de quem necessita da alimentação. Um apoio forte, real, como um apoio financeiro de você abrir o bolso e comprar 1 quilo de carne, ou comprar uma bicicleta, que você pega nela, você sente, ou um médico que lhe passa uma receita, ou um irmão que pelo telefone fala e você ouve a voz dele, ou pessoalmente. É uma pena que muitos fazem deste tipo de apoio um tipo de apoio mais forte, porque é visível, é palpável, é tangível, do que o apoio que deve contar com Cristo. E quando pensam em Cristo, pensam num apoio meio virtual, para usar uma palavra muito moderna, quase meio teórico, invisível, complexo, inatingível. Ora ali de noite ou de dia quando acorda e vê o que acontece, e durante o dia se lembra dele assim, faz uma oração ou 10, não importa. O que eu estou falando aqui é da influência que a pessoa sente de Cristo na sua vida e da intervenção que ele faz nas nossas vidas. Então, o fato de você ter um Salvador verdadeiro, que diz a verdade, que é fiel, de ter como um Pai, um Deus fiel, de ter habitando em você o próprio Espírito da verdade, o que isso tem a ver com o seu dia a dia? Não é com a sua crença teórica, porque eu sei que provavelmente você vai dizer que crê nisso, mas é no dia a dia. Se você usa este fato para aliviar de fato suas preocupações, essa é a minha pergunta. Você já experimentou na própria vida que Deus é verdadeiro? Já. Quando? Poderia citar algumas